Meus irmãos, vamos iniciar então esse culto orando. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus nesse instante. Eterno Deus, nosso Pai, nós oramos e nos achegamos a Ti em nome de Jesus, para Te suplicar, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre a vida do Teu povo. Nós oramos, Senhor, Te pedindo, fica conosco, e que a cada ato deste culto, a cada louvor, a cada expressão de adoração, o Senhor seja engrandecido. Nós oramos assim, Senhor, Te suplicando a Tua bênção, Te pedindo a Tua presença gloriosa e real, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Alfa e Ômega. Vamos louvar o Senhor com este louvor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando,
Cristo estaremos pra todos sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes de nós
entrarmos e iniciarmos a exposição da palavra, nós vamos ter uma oração nesse instante em favor do nosso país, em favor das famílias, em favor da situação em que o mundo se encontra. É um momento de muita tribulação, muitas angústias, mas é um momento também de confiar em Deus. É um momento de exercitar a nossa fé e demonstrarmos com as nossas ações, com o nosso testemunho, que nós realmente servimos a Deus de uma forma autêntica. Então eu convido a todos nesse instante a fecharem os seus olhos. Feche os seus olhos e abra o seu coração nesse instante ao Criador. E nós vamos falar com Deus. Eterno Deus, nosso Pai de amor, nós levantamos a Ti, Senhor, nesse instante, como igreja, levantamos um clamor, uma oração, uma súplica, para Te rogar, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Vivemos tempos difíceis, tempos de luta, tempos de pandemia, de crise econômica. E durante esse período, Senhor, que nós estamos passando, nós suplicamos, ó Deus, fé. Aumenta, ó Deus, a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida autêntica na Tua presença. Nos dê forças, porque somos fracos. Nos dê coragem, ó Deus, para enfrentarmos os obstáculos, em nome de Jesus. Te suplicamos, ó Deus, fortaleça o nosso coração, para que sejamos luz em meio às trevas, para que a Tua igreja seja um porto seguro para os corações aflitos e amargurados da vida. Nós Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso país, nosso presidente, a nossa nação, os ministros, os governantes, as autoridades constituídas. Te suplicamos, ó Deus, que eles possam agir conforme a Tua vontade, para benefício e para o bem do Teu povo. Nós oramos, ó Deus, Te suplicando a ação do Teu Santo Espírito, porque é no Senhor que está a nossa confiança e a nossa fé. Sabemos que basta um olhar Teu, ó Deus, basta um gesto, uma palavra, uma ordem, e todo o mal se vai. E a nossa confiança está em Ti, Senhor. Por isso oramos pela nossa nação, Te suplicando, ó Deus, que esta palavra Tua de ordem possa ser manifesta, para que o nosso país e o mundo volte à normalidade, para que possamos ver, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito nesse momento que nós estamos vivendo. Capacita a Tua igreja, capacita-nos para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E oramos agora em relação à exposição da palavra, Te pedindo, ó Deus, fala por nós, pois sem Ti não podemos fazer absolutamente nada. Por isso oramos assim, confiados no Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Este é o momento em que Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. Evangelho de Marcos, capítulo 2,
verso 1, que assim nos diz: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim, jamais vimos coisa parecida. Cafarnaum ficava na margem norte do Mar da Galileia, uma importante cidade marítima na sua época, local estratégico escolhido por Jesus para que a palavra fosse pregada. E esse é um detalhe extremamente importante dessa passagem bíblica, porque no mesmo livro de Marcos, capítulo 1, verso 38, Jesus revela o motivo pelo qual ele veio à terra. E ele diz que é para pregar e anunciar as boas novas, o Evangelho. Aqui no texto que nós lemos, diz que Jesus estava ali na sua casa em Cafarnaum, pregando a palavra de Deus, porque foi para isso que ele veio. Nós que estamos aqui inseridos nesse contexto que nós estamos vivendo, nós estamos aqui com um objetivo, e o nosso objetivo é o mesmo objetivo de Cristo: anunciar e pregar a palavra de Deus, as boas novas, o Evangelho que transforma o homem que está morto em seus pecados em um homem vivo, em uma nova e viva criatura diante de Deus. Então, Cristo veio ao mundo com um objetivo, e o objetivo é pregar a palavra de Deus. Para quê? Para que vidas sejam transformadas, para que pecados sejam perdoados, para que homens mortos sejam transformados pelo poder da exposição da palavra e possam ressuscitar diante de Deus, diante do seu Criador, para que eles possam clamar a Deus, para que eles possam pedir perdão pelos seus pecados, para que eles possam se arrepender, para que eles possam se lançar aos pés da cruz e ver o maior e glorioso milagre que Deus realiza aqui na terra. E o maior glorioso milagre que Deus realiza aqui da terra, em nome de Jesus e através do Espírito Santo, é a salvação de vidas. A casa em que Jesus estava era a casa dele, era a sua residência em Cafarnaum. E Jesus estava ali rodeado de pessoas. Dentro da casa
estava um grupo de pessoas ao ponto de não ter como ninguém entrar e ninguém sair da casa. A porta da casa estava cheia de gente. Uma casa na Galileia, que era uma cidade pobre de Israel, era uma cidade que normalmente a sua casa cabia no máximo umas 50 pessoas. Então Jesus estava ali dentro, aproximadamente 50 pessoas dentro da sua casa, uma aglomeração, todos ali apertados, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir as boas novas da salvação. E isso nos traz um primeiro ensino. A atenção que aquele povo tinha, a atenção que aquela multidão estava tendo, o desejo ardente de ouvir as palavras que saem da boca do Mestre, deve ser também o nosso desejo. O nosso coração deve estar ardendo e sedento em ouvir as palavras de Deus. Quando esse livro, quando a palavra, a Bíblia, ela é aberta e ela vai ser exposta, o nosso coração deve se envolver, se encher de temor, de alegria, de reverência, de respeito e de sede para ouvir a perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o ensino dessa noite? O que Cristo vai falar? O que Cristo vai nos ensinar? Qual é a boa nova? Qual é a palavra gloriosa que Ele vai trazer para nós essa noite, durante esse momento? Então isso deve também tomar o nosso coração com a mesma expectativa, porque o mesmo Cristo que estava vivo lá há mais de 2000 anos em Cafarnaum, continua vivo aqui, presente, através do teu Santo Espírito. E sempre que a palavra é aberta, sempre que a pregação é exposta, é Cristo falando diretamente ao meu, ao seu e ao nosso coração. Por isso nós devemos ter total atenção à exposição da palavra de Deus, porque ela é vida e ela é lâmpada para os nossos pés. Então, naquela situação em que Jesus estava, com a casa lotada, a porta cheia de gente, não tinha como entrar, não tinha como sair, pessoas ao redor da casa, sedentos para ouvir a palavra de Deus, naquela circunstância, de repente, 4 homens carregam um paralítico em seu leito. E eles não tinham como entrar na casa, então eles tomam uma decisão. Nós vamos subir com esse homem, com esse paralítico, no telhado da casa. Nós vamos destelhar o local onde Jesus está e vamos descer com esse paralítico, colocá-lo diante de Cristo, colocá-lo diante de Jesus. Essa ação, meus irmãos, essa ação é uma ação de fé. E o que esses homens fizeram é a mesma coisa que a igreja faz quando ela clama e ora uns pelos outros. Quando você tem uma necessidade e nós oramos pela sua vida, quando eu tenho uma necessidade e os irmãos oram pela minha vida, quando a igreja intercede e ora uns pelos outros, nós estamos fazendo exatamente o que esses 4 homens fizeram com o paralítico. Nós estamos levando os necessitados em oração diante de Cristo. Nós estamos levando os problemas diante de Cristo em oração. Por isso a oração, ela é um pedido de socorro a Deus. A oração, ela não é glória para o homem, ela é humilhação para o homem e glória para Deus. A oração não é trazer holofote para a nossa vida, e sim retirar o holofote de nós e colocá-lo em Cristo, porque é Ele que tem a solução, é Ele que tem o poder, é Ele que responde à oração suplicante, à oração do aflito, do necessitado. Então o que esses homens fizeram? Eles abriram o telhado e colocaram o paralítico diante de Cristo. E sempre que nós nos dobrarmos os nossos joelhos, dobrarmos o nosso coração e orarmos ao Senhor, nós estamos fazendo exatamente isso. Quando você coloca a sua necessidade, quando você coloca os seus problemas, quando você coloca as suas questões em oração e eleva a sua voz e leva a Deus a sua oração, você está colocando a sua necessidade diante de Cristo, diante daquele que tem poder para mudar a situação em que você, em que eu, em que nós possamos estar vivendo.
Então a oração, ela enche o nosso coração de fé, ela enche o nosso coração de esperança, ela nos motiva, porque aonde você não pode resolver, aonde você não pode solucionar, aonde não tem solução, levamos a Cristo em oração e Ele tem poder para resolver, Ele tem poder para solucionar, Ele tem poder para mudar a circunstância. Mas Jesus nos dá uma lição gloriosa aqui nessa passagem, porque quando eles colocam um paralítico na frente de Cristo, é muito provável que os 4, inclusive o paralítico, estavam querendo a cura exterior, estavam querendo que o paralítico levantasse, estavam querendo que o paralítico ficasse curado ali diante de todos, queriam que o poder de Deus fosse manifesto de forma externa, de forma miraculosa. Eles queriam ver o poder de Deus na vida daquele homem, eles queriam enxergar aquilo diante dos olhos de todos. Mas naquele momento, Jesus se volta para aquele homem, vendo a fé dos 4, vendo a fé daqueles homens que levaram o paralítico, vendo a fé do paralítico, Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados são perdoados. Eu perdoo os seus pecados. Perdão de pecado é algo que não se vê. Eles não viram ali. Eu não estou vendo milagre. Nós trouxemos aqui o paralítico diante do Senhor e o Senhor olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez eles pudessem ter ficado frustrados com aquilo ali. Não é isso que nós queremos ouvir. O paralítico talvez não era isso que ele queria ouvir. Os 4 talvez não era isso que eles queriam ouvir. A multidão inteira não queria ouvir isso. A multidão inteira queria ouvir e ver um milagre na vida daquele paralítico. E isso nos ensina algo glorioso. Nem sempre Deus age com conformidade às nossas necessidades, aos nossos interesses. Eu quero que Deus opere dessa forma, e nem sempre Deus vai operar dessa forma. Eu quero que Deus cure, nem sempre Deus vai curar. Eu quero que Deus abra a porta, nem sempre Deus vai abrir a porta. Mas eu tenho certeza, e você também pode ter essa certeza. Não importam as circunstâncias, Deus estará contigo e estará te abençoando e te sustentando. Mas a grande preocupação de Cristo, a grande preocupação do Pai, a grande preocupação do Espírito Santo é em relação à alma do homem. Não é o exterior, e sim o interior. Por isso Cristo diz: eu não vim para outra coisa que não seja pregar a palavra de Deus. Então, a ênfase principal do Evangelho não é cura. A ênfase principal do Evangelho não é prosperidade. Isso não quer dizer que Deus não cura, isso não quer dizer que Deus não prospere. Deus cura e tem poder para isso e opera isso hoje nos nossos dias. Deus prospera financeiramente, prospera conforme a vontade dele, mas ele prospera, ele abre portas. Mas uma coisa nós sabemos: Deus nunca deixará os seus necessitados. Ele sempre suprirá todas as nossas necessidades. Mas o Evangelho não é cura. O Evangelho não é prosperidade financeira. E Jesus deixa claro o centro do Evangelho. E o Evangelho é: filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez você queira ouvir uma palavra gloriosa de Cristo para mudar uma situação externa na sua vida. Mas em primeiro lugar, lembre-se disso: o que Cristo quer fazer contigo, o que Cristo quer fazer comigo, é transformar o nosso interior, para que assim, com o interior transformado, vidas verdadeiramente transformadas pelo poder de Deus, nós possamos fazer como aquele homem fez. Receber também a porção exterior e sair dando glórias a Deus, porque Deus é poderoso, porque Deus é glorioso. Então, Cristo nos ensina o que é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é pecados perdoados, arrependimento, conversão e transformação de vida. Se isso acontecer na minha vida, se isso acontecer na sua vida, as demais coisas, Deus vai operar, Deus vai abençoar.
E nós precisamos crer nesse Deus glorioso que abençoa e que sustenta os seus. Em Tiago, capítulo 5, verso 15, a palavra de Deus diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então Cristo não opera milagre de cura sem propósito. Cristo não abre portas sem propósito. O propósito de Deus sempre será salvação de vidas, ou seja, perdão de pecados. Tiago está ensinando para a gente aqui também que Deus purifica o enfermo, que Deus abençoa o necessitado, mas com um propósito. E o propósito de Deus é perdoar pecados, é prosperar a nossa vida, mas não a nossa vida física e material, mas prosperar a nossa vida espiritual. Essa é a vontade e o propósito de Deus para nós. Então o texto nos ensina exatamente isso. Creiam em Deus, creiam em Cristo, coloquem em oração as suas necessidades diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas mazelas, se arrependa das transgressões, se arrependa dos tropeços da vida. E Deus tem poder, não somente para transformar a sua vida aqui na terra, mas Ele tem poder para perdoar os seus pecados, para que você possa ter um bom encontro com Cristo no dia do retorno das nuvens. No dia em que o Senhor retornar, você possa entrar pelos portais celestes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e que nós possamos conduzir a nossa vida com esse entendimento. Continuar a nossa vida com esse entendimento. Eu tenho problemas exteriores, mas eu preciso me preocupar mais com o meu interior. Me preocupando com o meu interior, as demais coisas, o Senhor há de acrescentar, o Senhor há de abençoar, o Senhor há de sustentar. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Glória a Jesus. E esse louvor deve ser a nossa oração. A começar em mim, Senhor. Realiza o milagre que o Senhor realizou na vida daquele paralítico. Realiza um milagre interno. Um milagre que as pessoas não estão vendo. Um milagre que não dá ibope. Um milagre que muitas pessoas talvez não valorizam tanto. Mas nós que somos cristãos sabemos o valor desse milagre glorioso. Porque só Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem poder para perdoar pecados. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem. Os nossos pecados sendo perdoados. A começar em mim, Senhor, quebra corações.
para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Vamos orar ao Senhor nesse instante, encerrando este culto e glorificando a Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou e transformou a nossa vida. E se o Senhor ainda não alcançou a você que está nos ouvindo nessa noite, que nesse instante você possa fazer exatamente isso que nós estamos proclamando e anunciando. Feche os seus olhos, ore a Deus e peça perdão. Arrependa-se dos seus pecados. E Deus, que é poderoso e misericordioso, Ele te perdoará de todos e de cada pecado cometido. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Nosso Pai, nós entregamos a Ti este culto, este breve instante que nós passamos aqui na Tua presença. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso coração, possa transformar as nossas vidas e possa salvar a muitos através da exposição dessa palavra. Nós oramos, Senhor, te suplicando a ação gloriosa do Teu Santo Espírito em cada um de nós, para que nós possamos, através das nossas vidas, glorificar ao Senhor, através do nosso testemunho, que nós possamos honrar o Teu santo nome. Para isso, ó Deus, nos ajude e nos capacite para tal. Nós te suplicamos, Senhor, fica conosco e nos dê uma semana de paz, de vitória, uma semana, Senhor, aonde o Senhor possa estar à frente, aonde o Senhor possa abrir as portas e fazer com que o Teu nome seja glorificado grandemente. Nós oramos assim, Senhor, te suplicando, cura as enfermidades, abre as portas e transforma vidas, ó Deus, em Tua presença. Nós oramos assim, entregamos este culto em Tuas mãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém.